Quais são as principais causas? Que cuidados temos que tomar para proteger o nosso ouvido? Como fazer uma limpeza sem machucar? E quando o problema é mais grave e leva à perda de audição, quais são as alternativas que a medicina oferece para melhorar a percepção do som? É o que nós vamos conversar a partir de agora com o médico otorrinolaringologista Joel Lavinsky. Boa tarde, doutor. Muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Doutor, vamos começar com essa dor de ouvido, que é muito comum, inclusive, nas crianças, né? Quais são as principais causas? Por que vem essa dor de ouvido? Bom, primeiro, essa pergunta é muito importante porque existem duas formas mais comuns de dor de ouvido em crianças, principalmente, e também em adultos. Uma forma que acontece mais no verão, que está relacionada às gripes, os resfriados, que é aquela otite que dá dor, dá febre, a criança fica prostrada, fica muito comprometida e, eventualmente, essa criança pode necessitar de uso até de antibióticos em determinadas situações. Uma outra situação que pode a gente ter diante de nós é aquela situação que se aproxima agora, a gente se aproximando do verão, que são as otites das piscinas, que é aquela situação em que a criança vai lá, o adulto fica a tarde toda na piscina, aquela água macera a pele do canal do ouvido e aí dá um outro tipo de otite que também dá muita dor, que é a otite das piscinas, a otite externa, que se chama, que está mais relacionada, então, à parte externa do ouvido. Essa não precisa de antibiótico? Em determinadas situações é necessário fazer uma limpeza, porque sai muita secreção, e, eventualmente, o uso de antibiótico na forma de gotas, eventualmente é indicado. Aquelas soluções caseiras de botar um óleozinho morno, esse tipo de coisa, não é recomendado? Isso é completamente contraindicado. Contraindicado. Não podemos utilizar nada nesse sentido. Isso se utilizava tempos atrás e isso realmente pode trazer vários danos para o ouvido de forma persistente. O senhor falou em limpeza. Qual é a melhor forma de limpar? Porque a gente sabe aí que os tradicionais cotonetes, em geral, assim, não são as melhores soluções. Não, definitivamente não é, né? A gente recomenda que não seja utilizado de nenhuma forma aquelas hastes flexíveis, os cotonetes, no ouvido, na medida que ele vai acabar invariavelmente, ao longo do tempo, empurrando a cera e essa cera de ouvido, esse cerumen, vai acabar ficando impactado. Então, qual é a melhor forma de fazer a limpeza? Então, a melhor forma de fazer a limpeza pode ser com algum pequeno pano, muito delicado, simplesmente somente na abertura do canal do ouvido, na parte mais externa. Porque a cera é uma coisa normal, né? A gente tem que ter a cera, ela faz parte, né? Importante para o ouvido. Ela protege o ouvido, ela tem um caráter protetor. Inclusive, essa manipulação para remover a cera com o próprio cotonete pode predispor àquela otite relacionada, por exemplo, à água, às piscinas e tudo mais. Doutor, e o que leva, em geral, à perda de audição? Bom, existem várias formas de perda de audição. A gente pode ter perda de audição desde bebês, adultos e, obviamente, idosos. Crianças podem nascer com perda de audição, que frequentemente está ligado a questões genéticas, a questões, eventualmente, de alguns medicamentos que são utilizados. Importante os pais estarem atentos a esse diagnóstico. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, felizmente, nós temos como lei nacional o teste da orelhinha, que deve ser feito em todas as maternidades do sistema público e privado, de forma obrigatória, para justamente rastrear precocemente a perda de audição em bebês. Mas se a gente for evoluindo ao longo da vida, nós vamos ter na idade adulta outras formas de perda de audição, como, por exemplo, a exposição ao ruído. Os fones, esses que os jovens usam, realmente podem ser problemáticos? Sem dúvida, e são. Hoje nós temos uma epidemia de perda de audição relacionada à exposição ao ruído por uso excessivo de, por exemplo, fones de ouvido. Também nós temos relacionado a trabalhadores da indústria que trabalham expostos ao ruído, mas realmente é muito alarmante o que esses fones de ouvido hoje, que cada vez são mais potentes, mais intensos e até com melhor qualidade do som, mantendo em níveis mais altos o volume, fazem mais estragos para a audição, de forma irreversível. Doutor, e quando que a gente deve usar aqueles aparelhos, que já são tradicionais, e quando que é recomendado um implante, que são esses ouvidos biônicos, como se chamam, né? Perfeito. Hoje nós temos que a perda de audição, a mensagem importante é que perda de audição tem que ser reabilitada o mais precocemente possível, da forma que for possível. Alguns pacientes, falando desde crianças até idosos, se beneficiam com aparelhos de audição. E devem ser utilizados. Hoje nós temos que o aparelho de audição, a reabilitação auditiva, é uma das principais formas de prevenção, de isolamento, de depressão e até de demências como Alzheimer. Então é fundamental. Mas determinados pacientes, determinados casos, quando a perda de audição é muito intensa, é muito grave, esses pacientes não se beneficiam tanto dos aparelhos de audição comuns
e passam a necessitar do uso do ouvido biônico, que é conhecido como implante coclear, que é uma das maiores revoluções da medicina do século XX, que hoje já é uma realidade tanto no sistema privado quanto no sistema público de saúde. Hoje, crianças a partir dos 6 meses a 1 ano já podem, quando indicados, né, receber, por exemplo, o implante coclear como maneira de integrar essa criança e essa criança ter uma vida normal. E também, esse mesmo implante coclear, ele pode ser utilizado no adulto, no idoso, de acordo com as indicações. Olha aí. Muito bom, que bom que a nossa medicina está sempre evoluindo, né, doutor? Muito obrigada por estar aqui com a gente no Jornal do Almoço. Uma ótima tarde. Uma ótima tarde, muito obrigado pelo convite. Nós já voltamos.